Bem, sejam mais uma vez bem-vindos ao estudo do livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert. Nós estamos na terceira parte do livro, capítulo 1. Esse capítulo fala sobre a desobsessão. Então vamos lá. Segundo André Luiz, psicografia do Chico Xavier, a desobsessão vige desse modo por remédio moral específico, arejando os caminhos mentais em que nos cabe agir, imunizando-nos contra os perigos da alienação e estabelecendo vantagens ocultas em nós, para nós e em torno de nós, numa extensão que, por enquanto, não somos capazes de calcular. Através dela, desaparecem doenças fantasmas, empeços obscuros, insucessos, além de obtermos, com o seu apoio espiritual, mais amplos horizontes ao entendimento da vida e recursos morais inapreciáveis para agir diante do próximo com desapego e compreensão. Então vamos lá. Desobsessão. Des significa falta, ausência, negação. Desobsessão, ato de tirar a obsessão. Desobsessão, em sentido mais amplo, é o processo de regeneração da humanidade. É o ser humano desvinculando-se do passado sombrio e vencendo a si mesmo. Em sentido restrito, é o tratamento das obsessões orientado pela doutrina espírita. Grandiosa e bela é a missão do Espiritismo ao ensinar ao mundo o abençoado mister da desobsessão. A transformação moral que se anuncia e da qual já sentimos os efeitos, a transição dolorosa que vivemos só chegará a bom termo quando, atendendo ao imperativo da dor e da evolução, os seres humanos desnuviarem o seu céu interior como em um processo desobsessivo, conseguindo vencer vícios, defeitos que todos cultivamos com verdadeira obsessão e das quais somos escravos. Tais deficiências, por outro lado, são portas abertas aos irmãos menos felizes que nos espreitam, desejosos de fruírem a nossa companhia ou de colherem mais uma vítima nas malhas da escravidão mental e moral. A nossa regeneração é, pois, a nossa desobsessão, autodesobsessão, que poderá ser levada a efeito por nós mesmos de maneira natural, isto é, aceitando Jesus de maneira plena, o que equivale dizer, evangelizando-se, ou ainda, nos casos de obsessão declarada, aliando-se à autodesobsessão aos recursos espíritas. A desobsessão, agora analisada, refere-se ao tratamento nas reuniões especializadas e é a parte relativa ao ministério da desobsessão, tal como nos orienta o Espiritismo. Uma ressalva, né? A maioria dos centros espíritas, não são todos, né? Porque nem todos são especializados em desobsessão, porque não tem médiuns capacitados para isso, né? Que se precisam de médiuns, aqueles bem espírita de carteirinha, né? Como eu digo. E nem todos têm esse trabalho fechado da desobsessão, né? Então, a gente precisa procurar um centro que tenha esse tipo de trabalho, que não são todos. Não é que os centros não são capacitados, né? É que a missão dos centros, elas variam de lugar para lugar, né? Então, o nosso centro na Casa Fabiano, ele é especializado em desobsessão, mas tem alguns centros que são especializados em cura, tem outros especializados em cirurgias, tem outros especializados em psicografias e assim vai. Aí, como esse capítulo é pequeno, nós vamos começar o capítulo 2, a importância da reunião de desobsessão.
do Livro dos Médiuns de Allan Kardec. A evocação dos espíritos vulgares tem, além disso, a vantagem de nos pôr em contato com espíritos sofredores que podemos aliviar e cujo adiantamento podemos facilitar por meio de bons conselhos. Todos, pois, nos podemos tornar úteis ao mesmo tempo que nos instruímos. Há egoísmo naquele que somente a sua própria satisfação procura nas manifestações dos espíritos, e dá prova de orgulho àquele que deixa de estender a mão em socorro dos desgraçados, né? Então, é isso, é uma caridade fazer o trabalho da desobsessão. Mas vamos continuar. Reunião de desobsessão, oásis de refazimento espiritual, pronto-socorro de espíritos sofredores, hospital de amor para doentes da alma. O aposento destinado à reunião de desobsessão é, dentro do templo espírita, o local onde são medicadas mais diretamente as almas. É este ambiente apropriado, revestido de vibrações adequadas e que requer cuidados especiais da espiritualidade maior, que são trazidos os enfermos do espaço para receberem o tratamento do amor. Nenhuma outra medicação existe mais adequada e nem mais bem indicada. As chagas morais, as dores que são esculpidas no âmago do ser, a tortura do ódio que abrasa aquele que o alimenta, o coração que regenerou a Deus e que se apresenta enjaulado dentro de si mesmo, o suicida que se sente morrendo e vivendo em dores superlativas, o infeliz acorrentado a grilhetas do vício, todos, enfim, que representam o cortejo das agonias humanas, só alcançarão alívio e tratamento, resposta e orientação na medicação universal do amor. E ainda aqui acrescentando, né, que não só suicidas, aqueles que vivenciaram só de ódio, mas também aqueles que não entenderam que desencarnaram, né? Muitos são recebidos lá na Casa Fabiana, a grande maioria são espíritos que não trouxeram nenhuma orientação da vida sobre após a morte, né? E não sabem que desencarnaram. Mas vamos continuar. Assim deduz-se que a reunião de desobsessão só alcançará produtividade e êxito dos seus trabalhos quando toda a equipe encarnada aprender a cultivar este medicamento no seu próprio coração para doá-lo aos que dele necessitam. A equipe espiritual que dirige a equipe terrena, por certo, aguarda essa cooperação, alimentando esperanças quanto à nossa atuação. Em razão das imperfeições que ainda carregamos nas cotas de amor desinteressado e puro, são por hora bastante diminutas. Por isso há que somá-las às dos companheiros de equipe e, essencialmente, serem reforçadas pelos mentores. Isso é uma grande verdade, né? Porque nós ainda somos muito pequenininhos. Nesta ocasião, mergulhados nas bênçãos do alto, que são bem mais abundantes do que em verdade merecemos, as nossas almas se renovam, tanto quanto aos espíritos que ali aportam. Isso é verdade porque, ouvindo as histórias desses espíritos, nós avançamos espiritualmente, né? Nós vemos as dificuldades em que eles se encontram, as situações difíceis em que enfrentam, então nós também aproveitamos esses exemplos para nós mesmos. Continuando, já que necessitados todos nós ainda o somos, refazem-se e reabastecem-se para as lutas da vida e se fortalecem ante a tarefa de reforma interior, fundamental em nossa própria libertação moral. Somente quem já participou com regularidade de uma reunião de desobsessão
é que poderá avaliar a extensão, a profundidade e a beleza dos trabalhos desta natureza. Aí, nenhuma reunião é igual a outra. Isto porque em cada uma delas vêm sucessivos espíritos cujas personalidades jamais são idênticas entre si. Logo, se as sessões tratam dos problemas e casos que eles apresentam, todas elas são diferentes. Tal o motivo pelo qual as reuniões produtivas, sérias, não apresentam repetições e nem podem ser taxadas de monótona. Isso é uma grande verdade, porque as histórias de cada um deles nos fascinam, né? Simplesmente porque elas não o são. Todas oferecem peculiaridades às mais diversas situações e, por que não dizer, interessantes. Reações inusitadas que ocorrem com os participantes e com os que se manifestam proporcionam permanente aprendizado. Isso é uma verdade muito grande, viu? Fique bem claro que não nos estamos referindo à excentricidade, mas às minúcias das personalidades dos comunicantes, situações e dramas que se desenrolam ou que se desenrolam ainda mais. Tal diversidade apresentam-se, porém, num contexto organizado, controlado, que é o esquema dentro do qual se desenvolvem os trabalhos, obedecendo sempre à orientação apresentada por Kardec em O Livro dos Médiuns. As facetas e as nuances diferentes ocorrem por conta dos espíritos, que se manifestam do que narram ou demonstram os seus problemas. Cada caso é um caso, já disse. Nesses anos em que participamos de reuniões mediúnicas de desobsessão, nunca as chamamos de monótonas ou repetitivas. Ao contrário, cada uma delas trouxe-nos lições e experiências que são constantemente renovadas. É evidente que são mais ou menos produtivas, dependendo das circunstâncias, principalmente no tocante aos encarnados. E algumas, muitas mesmo, são belíssimas, comoventes, trazendo-nos inesquecíveis momentos da espiritualidade sublime. Para os encarnados, tais reuniões são de extrema utilidade, pois ali não somente colhem ensinamentos, mas, sobretudo, exemplificações de lições vivas que nos marcam profundamente e nos acordam para a nossa crescente responsabilidade. E, ao mesmo tempo em que nos identificamos com os dramas descritos pelos comunicantes, sentimos que eles são nossos irmãos em humanidade e que suas dores também são nossas. Isso também é uma grande verdade, né? E a gente se sensibiliza muito com as histórias, com as situações. A sensibilidade vai sendo apurada, tornando-nos a cada dia mais sensíveis aos sofrimentos alheios e melhores, mais humanos, enquanto afloram ao nosso coração os mais belos sentimentos de solidariedade, caridade e amor. Refletindo-se em nossa vivência diária, tais atitudes serão extremamente benéficas, capacitando-nos a uma sintonia espiritual mais elevada. E tudo isso, essas experiências, vão realmente nos modificando no dia a dia. Os trabalhos desobsessivos são visivelmente úteis aos participantes do plano físico e são também muito valiosos para os desencarnados. André Luiz relata que um número muito grande de criaturas, ao abandonar a veste carnal, mostram-se inconformadas com a nova situação que enfrentam e são tomadas de mórbida saudade do ambiente terrestre, ansiando a todo custo pelo contato com as pessoas encarnadas, de cujo calor humano sente falta. A sala onde se realizam os trabalhos mediúnicos representa para tais seres a possibilidade de entrar em contato com os que ainda estão na Terra e receber destes a vibração magnética de que carecem, né? Eles sentem-se vivos novamente, né? Por isso que o choque da incorporação é muito importante. Eles se sentem vivos novamente, sentem que pode falar, sentir o corpo deles, né? É muito importante isso para ele. Contatos semelhantes experimentam a despertar de forças novas.
Nunca será demais enfatizar a seriedade de que deve se revestir um labor desta natureza, motivo pelo qual ele não é um trabalho para principiantes, visto que exige dos participantes a exata noção da gravidade dos momentos que ali são vividos e que estejam preparados através de longo período de adestramento, a fim de corresponderem às expectativas do alto da melhor maneira possível. Por isso é que jamais devem ser abertos ao público. A sala reservada para tais atividades foi comparada por André Luiz a uma sala cirúrgica, que requer isolamento, respeito, silêncio e asepsia, onde só entram os que se preparam antecipadamente, como também é isolada de olhares indiscretos e curiosos. Assim acontece no abençoado ministério da desobsessão, lembrando-nos sempre de que os que ali aportam para receber atendimento são seres humanos como nós, apenas desligados da máquina fisiológica, e que comparecem para falar das suas dores, problemas íntimos e pessoais. É, portanto, um trabalho de maior gravidade, onde um irmão vem expor as suas chagas morais, devendo todos os presentes estar imbuídos de toda sinceridade e respeito, e fundamentalmente predispostos a doar amor, né? Eu diria que, acima de tudo, o respeito com esses espíritos, né? Porque um dia poderemos estar na mesma situação que eles. Reuniões de desobsessão, pronto-socorro espiritual, hospital de espíritos, um trabalho que só o Espiritismo pode oferecer à humanidade. Abençoadas sejam. E assim nós terminamos mais este capítulo. Espero que tenha sido interessante para vocês. Muito obrigado.